Senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras parlamentares. Em primeiro lugar, eu acho que nós que somos integrantes do Congresso Nacional temos que aqui valorizar, respeitar, exigir respeito à CPI, porque ela é um instrumento previsto na Constituição, tem todos os poderes de investigação que qualquer outra autoridade investigativa tem e, como tal, os parlamentares e os que aqui vêm para depor têm que ter absoluto e total respeito por isso. Obviamente que a CPI investiga para elaborar recomendações para encaminhar o resultado das investigações para os órgãos efetivamente poderem levar a quem de direito, no caso o Poder Judiciário. Portanto, aqui não é tribunal de exceção. Exato. Isso aqui é uma previsão constitucional e tem que ser respeitado. Primeira questão. Segunda questão, eu também sou jornalista. Sou médico, sou jornalista, diplomado. E uma das coisas, senhor depoente, que nós aprendemos quando discutimos, uma das primeiras coisas, discutimos a ética jornalística, é garantir que sempre que nós formos dar uma informação ou algo que possa ser contraditório, possamos ouvir as duas partes. Essa é a primeira coisa. Sim. E a outra, que talvez seja até mais importante, é a obrigação do jornalista checar a informação que recebeu. Portanto, não pode um blog ou o que quer que seja que tenha um alcance, ou um jornal, ou uma televisão, publicar, por exemplo, que alguém sofreu um infarto, foi internado porque faz uso de cocaína. Ora, se isso não é checado, se não vai até a pessoa, ou até a quem quer que seja que tenha essa informação, isso, na verdade, se trata de uma notícia falsa. Da mesma forma, quando se diz que um candidato a presidente da República recebeu 83 milhões de reais de uma quadrilha, de um grupo pertencente a uma organização criminosa. E tem mais, nesse caso era a coisa mais fácil do mundo checar. Esse caso apareceu na televisão, houve polícia do Rio e de São Paulo, de Minas Gerais, que investigaram. Portanto, não checar a informação que se recebe, divulgar de primeira, é uma atitude irresponsável e criminosa. E não adianta vir aqui para dizer, não, quem foi atingido que recorra para a justiça. Não, isso não é jornalismo. Isso não é jornalismo, isso é linchamento. Isso é derrubada de reputações, é desmoralização das pessoas. E eu fico aqui atônito de ver parlamentares que são do governo preocupados em vir aqui para dar suporte a coisas como essa. O que é que o governo tem a temer para deputados ou senadores virem aqui para respaldar o depoimento de sua senhoria que aí está? Nós devíamos estar aqui até para esse debate de que não aconteça mais no futuro, destrinchar o que aconteceu no passado. Aliás, isso continua acontecendo. Continua acontecendo. São os mesmos que atacaram o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o Supremo Tribunal Federal, o presidente da comissão, nós integrantes da comissão. Não pensem os que estão vindo aqui que estão livres de serem linchados. Está aí o deputado Alexandre Frota, que era santificado nessas redes sociais e agora, porque mudou de posição, é destroçado, como muitos de nós somos também. Então, nós temos que ter aqui a preocupação de chegar na verdade. Quantos de nós aqui vão ser candidatos o ano que vem a prefeito? Quantos serão candidatos a governador mais à frente nos seus estados? Estarão sujeitos, se nós não desmontarmos essa máquina, estarão sujeitos a sofrerem o que vários sofreram nessa eleição. Ora, dizer grupos LGBT, setor LGBT admite
pedofilia, e aqui vem dizer, olha, são grupos, não sei, não, tinha que nominar. E mais, isso é crime. Defender a pedofilia é crime. Se tem qualquer grupo que seja de qualquer segmento, LGBT ou não, ou que diabo for, tem que ser incriminado por isso. E um jornalista e um site, ao invés de divulgar essa informação, deveria fazer o jornalismo investigativo e mostrar para o Brasil quem são esses que defendem a pedofilia. Então está claro que Sua Senhoria não respondeu às perguntas. Não respondeu, tergiversou o tempo inteiro. E aqui não foi o deputado Rui Falcão que relatou no seu ofício simplesmente as fake news. Estão aí, estão ditas. Então, senhora relatora, eu quero sugerir a Vossa Excelência que considere, de fato, que o cidadão que aí está não respondeu efetivamente ao que foi perguntado. A outra questão que eu levanto, e que aqui ele também tergiversou, ele disse, não, mas o presidente Bolsonaro foi inocentado das acusações de que foram utilizadas as redes sociais para isso. O WhatsApp, não faz 15 dias, denunciou ao Brasil que a rede WhatsApp foi utilizada para impulsionamento de ideias e de defesa da candidatura do presidente da República. Então, o jornalista deveria estar bem informado sobre essa questão. Mas eu quero, inclusive, agregar, perguntando a Vossa Excelência se abre mão do sigilo também das suas redes sociais. Das suas redes sociais, do seu WhatsApp, do seu Facebook, do seu Twitter e também de Telegram, o que tiver. Queremos saber. Vossa Excelência não abriu mão do sigilo bancário da sua empresa, vejam. Não abriu mão. O dono da empresa Girafas foi a pessoa que deu o seu nome para abrir um e-mail para a empresa que estava sendo formada, que é a empresa dele. Por que ele não abriu o sigilo bancário da empresa dele? Abra, é tão bom que a gente fica com uma transparência absoluta. E a gente tem que ir atrás de quem financiou também. Não venham dizer que aqui vai se fazer devassa fiscal. Não é isso, não. O que a gente quer saber é quem financiou esse tipo de ação. Esse tipo de ação que foi e continua a fazer. Eu quero perguntar ao senhor, portanto, e aí o senhor responde na sua hora, qual é o histórico de internação por uso de drogas que o Terça Livre tem do senhor Glenn Greenwald? Em quais hospitais ele foi internado? E que Vossa Excelência divulgou no seu site essa matéria. E Vossa Excelência é o responsável. Se foi algum outro jornalista, Vossa Excelência diga aqui. E peça para a Justiça investigar. Aonde foi que o Glenn foi internado por overdose de cocaína? Quantas vezes Vossa Excelência divulgou essa questão? Outra questão que eu quero perguntar, e eu quero fazer o ping-pong com Vossa Excelência aqui. Vossa Senhoria, eu pergunto, o senhor conhece o senhor Técio Arnaud Tomás, sim ou não? Que relação mantém com ele? Relação em que sentido? Se eu conheço ele, eu falo com ele? Qual a sua relação pessoal, profissional, política? Profissional. Política? Profissional. Pois não. Sou jornalista. O senhor é amigo dele? Amigo não, porque ele nunca foi na minha casa. Ele é eu sou jornalista. Mas convive. E falo com ele. Com que frequência? Não, convivo não. Peraí. Não, convivo não. O senhor está botando palavras na minha boca. Tô perguntando. O senhor está colocando... Não, Tô o senhor colocou palavras na minha boca. O senhor responde. O senhor colocou palavras na minha boca. Ele colocou palavras na minha boca, senador. Senhores parlamentares, vamos manter a calma. Ele está botando palavras na minha boca. Então, O senhor é que tá parlamentar não pode botando gritar palavra na minha com o boca. depoente, não. Eu lhe perguntei, eu não afirmei. Palavra com o senador Humberto Costa. Que intimidação. Eu pergunto, com que frequência e por quais mecanismos o senhor conversa com o senhor Técio? É o WhatsApp, é outro aplicativo, qual? Cadê aqui? Tem aqui, essa matéria aqui. De acordo com a matéria que diz que o senhor foi condenado por fake news, eu me resguardo no direito de ficar calado. Ah, tá certo.
Bom, o senhor conhece... O senhor foi condenado por fake news, o senhor conhece o senhor José Matheus Salles Gomes? Repito, pelo fato do senhor ter sido condenado por fake news, eu me resguardo no direito de ficar presidente, calado. o que é isso? O que é isso? O que é isso? O depoente tem o direito de ficar calado. Aonde eu fui condenado por fake news? Aonde? Essa matéria aqui. Não, foi sanguessuga, não? Justiça pune Não, foi Humberto Costa por fake news contra da mim. Eu gostaria que o Só tô lendo a depoente... matéria. Eu gostaria que o depoente focasse na resposta sem precisar atingir nenhum parlamentar. Bom, eu entendo que ele não quer responder a relação dele com o chamado gabinete do ódio, que é o senhor Técio Arnaud, o senhor José Matheus Salles Gomes, o senhor Matheus Matos Diniz. Entendo que ele se recusou a responder essa questão. E ainda, certamente para não se incriminar, e ainda não respondeu se abre o sigilo das suas redes sociais. E aqui eu quero repetir com toda serenidade: não pensem os que estão aqui e que vieram dar uma retaguarda para o depoimento do senhor Alan dos Santos, sua senhoria, que estão livres de serem vítimas desse tipo de prática. Reflitam, pensem e lembrem. Amanhã poderão ser vítimas desse tipo de coisa. Ou nós vamos aqui ir até as últimas consequências para esclarecer e encaminhar soluções jurídicas, políticas, para acabar com isso, ou isso vai acabar com a política no Brasil. Obrigado, senhor presidente. Só para acrescentar rapidinho, não vou criticar nada, não. Não vou fazer... Pela ordem, deputado. Senador, não, rapidinho, só vou responder essa... Pela ordem, deputado. Só 30 segundos. Não. Tolerância, Chuchu. Por favor, vamos lá. Olha assim. Fez assim. Senador, eu sofro diariamente alguns linchamentos quando me posiciono até da minha militância de direita. Ele me bate forte. E não é robô, não. Então eu vou dizer para o senhor o seguinte: o paradigma mudou. A realidade hoje na internet é assim: os nervos estão à flor da pele, todas as militantes, todo mundo xinga, todo mundo bate. Só que para sobreviver hoje na política, lidando com rede social, tem que ter couro duro. Não pode ficar choramingando. Essa é a realidade. Essa é a realidade hoje. Eu apanho e nem por isso eu saio por aí dizendo que tem milícia virtual Vamos me evitar batendo. o debate paralelo, senhores deputados. 30 segundos, Senhores presidente. parlamentares, Só vamos evitar como o debate paralelo. Teve 30 segundos, só gostaria de pedir... Pela ordem, deputado Davi. Primeiro que eu gostaria que o depoente falasse, porque é o meu marido em questão sobre a fake news, e eu vou aguardar minha vez para poder fazer a inscrição. Pediu pela ordem. E segundo, eu estou inscrito, estou com os 30 segundos de tolerância, por favor, respeitar um pouco. Pela ordem, deputado Davi. E com isso, presidente, eu acho que é muito complicado, porque eu também sofro todo o tempo com essa militância virtual e a gente tem milhares de prints iguais em redes sociais com a mesma fala, com perfis diferentes que entraram recentemente. E aqui a gente tem um parlamentar que falou sobre essa milícia que foi escutado aqui dentro dessa CPMI. Então, assim, existe. E a gente está aqui para obter respostas pela democracia. Não porque a gente quer uma disputa entre isso, é porque a democracia ela fica mais enfraquecida quando a gente tem parlamentares e com pessoas como essa que colocam essas fake news para frente. Com a palavra, o depoente, para responder uma das perguntas do senador Humberto, mas ficou sem resposta. Aí, qual que é a pergunta até agora que eu não estou entendendo se é da A pergunta sobre meu nome é Glenn Gold? Foi aquela do enterramento de cocaína. Eu quero saber isso. Onde foi que ele checou essa informação de que o Glenn Greenwald havia sido internado por overdose de cocaína e falou várias vezes? De onde? A pergunta é dos dois, senhores. Não, respondeu não. A pergunta é dos dois, certo? Eu respondo para os dois? Não, você vai responder para o senador Humberto Costa. Tá, ok. Então, Glenn Greenwald é o... Estou repetindo, tá? O que eu já falei anteriormente. Glenn Greenwald é o único legitimado a requerer esclarecimentos, inclusive em juízo, e tem tutela jurisdicional para isso. Questão de ordem, presidente.
verdade, eu sou casado Questão com ele, de eu posso ordem, requerer presidente. como parlamentar Presidente, eleito aqui. questão de e ordem. Isso daí é contra a honra. Deputado, Vossa Excelência, do eu meu já marido. liberei a palavra. Vossa Excelência, nesse momento, infelizmente, eu não posso lhe conceder a palavra. Presidente, questão de Próximo ordem. orador inscrito Pela para ordem, inquirir presidente. pela ordem, deputada Bonavides. Presidente, o depoente acabou de afirmar que o senhor Glenn seria o único legitimado a fazer essa pergunta. Eu acho que convém o senhor, presidente, explicar para ele que ele está numa comissão de inquérito. É prerrogativa de uma comissão de inquérito fazer essas perguntas. Ou ele responde... E ele já está falou que só fazendo- vai responder em juízo essa pergunta. Eu estou falando e não lhe passei a palavra. Presidente, retomando pela ordem, não cabe a ele escolher o que vai perguntar, a não ser que esteja fazendo uso do seu direito constitucional a silêncio. Exato. Então, eu quero saber, no caso do senhor Glenn Greenwald, ele está fazendo o uso do direito ao silêncio para não se criminar? Já É isso? respondeu, falou que só responde em juízo. Já respondi. Daqui a pouco será a sua hora, deputado. Fique tranquilo. Não tem tradução, ele está falando em português. O depoente quer complementar a sua resposta a respeito do internamento? A resposta já foi dada. Próximo. Então, o depoente acusa aqui que a resposta foi dada, cabe à CPMI tomar suas providências legais e regimentais. Concedo a palavra ao deputado Felipe Barros.